tudo bem? Segunda-feira, hoje não tem PET. Por quê? Porque a nossa turma brilhante já terminou a PET. Mas essa semana tem uma série de atividades bem bacanas por conta do nosso sábado letivo. A gente vai ter um sábado letivo bem legal, voltado para artes, então essa semana vai ser de muita criação. Vocês vão ter que acessar aí todas as áreas criativas do cérebro para poder vencer as atividades dessa semana. Hoje a gente vai falar de português e artes. Dentro de português, nós vamos trabalhar com o gênero literário biografia. Nós estamos lendo para o nosso projeto do Clássicos Literários o livro O Menino do Dedo Verde. E dentro do livro do Menino do Dedo Verde, lá nas primeiras páginas, aparece a biografia do autor. O que é uma biografia? Atenção! Sabes o que é uma biografia? A biografia é uma narração escrita da vida de alguém, que pode ser mais ou menos desenvolvida dependendo dos dados que se conhecem. Logo, a pessoa sobre quem se vai escrever passa a designar-se biografado. Então, a pessoa sobre a quem vamos escrever é o biografado. E biografia é o texto que conta a vida dessa pessoa, tá? Pode ser um artista, pode ser um cantor, pode ser um escritor, pode ser um pintor, pode ser uma pessoa comum e pode ser também uma autobiografia. Não precisa uma pessoa ir escrever sobre a sua vida, você pode escrever sobre a sua própria vida, né? Uma autobiografia. Um exemplo para vocês de uma autobiografia é um livro que eu tenho aqui, ó. Tá bem velhinho, gente, meus livros são tudo velhinho, ó. Elvis por ele mesmo. Por ele mesmo. Ele mesmo falando de si, tá? Então é uma autobiografia. Ok? Deu para compreender? Então vamos continuar. O que deve constar em uma biografia? Atenção. Numa biografia deve constar o nome do biografado, a data e o local de nascimento, se o biografado já tiver morrido, né? Claro, vocês vão pôr a data de morte de alguém que não morreu. Refere-se também à data e local de morte, assim como as circunstâncias em que morreu, do que essa pessoa morreu, se morreu. Os dados familiares, né? Ascendência, casamentos, descendência, ou seja, quem são os pais, os avós, quem são os filhos dessa pessoa. O percurso acadêmico e profissional, ou seja, o que ele estudou, em que ele se formou, quais eram as áreas em que ele trabalhava. Os feitos ou obras importantes realizados por essa pessoa. Então, olha que bacana. Dentro da biografia, a gente tem uma noção todinha de como foi a vida da pessoa, né? Onde ele nasceu, como ele cresceu, do que ele gostava, o que ele fazia, o que ele estudou, o que ele trabalhou, com quem ele se casou, se ele teve filhos ou não, e do que ele morreu depois lá na frente. Então, é a vida da pessoa, ok? Agora, vocês também vão ter que trabalhar com biografia. Vocês vão fazer uma pesquisa de uma biografia para mim. Presta atenção que já eu vou explicar. Como que vocês vão fazer uma biografia? Olha, como fazer uma biografia? Elaborar uma biografia é um trabalho de pesquisa, uma forma de construir o conhecimento, um método ativo de conquistar o saber, desenvolvendo a capacidade de observação e análise, e em muitos casos de enriquecer o gosto pela leitura. Primeiro, vocês vão escolher alguém que tenha se distinguido, escritor, político, artista plástico, cientista, desportista. Eu já fiz isso para vocês, já vou falar de quem é a biografia que vocês vão pesquisar. E depois vocês vão recolher as informações sobre essas pessoas, sobre quem se vai fazer a biografia. Aonde vocês vão conseguir essas informações? Enciclopédias, publicações de especialidade, biografias já produzidas, livros, revistas, consultando jornais, revistas e outras publicações, entrevista concedida pela própria pessoa ou na internet, que é o localzinho básico onde a gente pesquisa hoje. Mas, geralmente, galera, para uma pesquisa ser rica e confiável, não confiem só na internet, busquem também outras fontes, tá? Eu tenho certeza que tem aí na casa da vovó, da mamãe, livros onde vocês podem pesquisar, livros físicos. Não deixem de fazer isso, viu? O contato com o livro físico, ele é muito importante, tá bom? Então eu quero que vocês vão pesquisar, beleza?
Sobre quem vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar sobre Cândido Portinari. Por quê? Porque essa semana é uma semana de artes da escola e cada turma da nossa escola irá pesquisar, trabalhar com um grande artista. E o artista da nossa sala, Cândido Portinari, ok? Então eu quero a biografia, as obras, eu quero que vocês sentem para apreciar as obras de Portinari. O que ele pintava? O que ele queria dizer com aquilo? Que tipo de cores ele usava? Ok? Tá? Depois de terminada toda essa pesquisa, aí vocês vão prestar atenção. Antes de dares por terminado o teu trabalho, verifica se ele está completo. A citação das fontes, de onde você tirou aqueles dados que você colocou ali. Título, nome, data. Será que há algo que possa melhorar no meu trabalho? A fonte de pesquisa é uma coisa importante que eu quero que a biografia de vocês tenha, tá bom? Coloca lá para mim a fonte de pesquisa, tá? Vou trabalhar com vocês agora, vou falar um pouquinho sobre a biografia do Maurice Druon, que é o autor do Menino do Dedo Verde, que é esse cara aí, ó, que vocês estão vendo na telinha, esse velhinho simpático, que nasceu em Paris no dia 23 de abril de 1918. E olha que interessante, Maurice Druon tinha entre seus antepassados um bisavô brasileiro, o escritor, jornalista e político maranhense Odorico Mendes, que foi o tradutor da grande obra de Homero. Olha que barato, tá? Ele foi o autor de diversas obras, tá? Ele passou aí a vida toda escrevendo. Ele era francês, nasceu em Paris, tá bom? Maurice Druon lutou na Segunda Guerra Mundial, ele combateu no interior da França. Olha que barato, gente. Ele então ingressou nas forças de resistência e deixou a França em 1942. Ele fugiu clandestino para Espanha e Portugal, né, para trabalhar num serviço que se chamava França Livre. Ele tornou-se então ajudante de campo de um general muito importante na época. Em 1946, ele então resolve regressar à sua carreira literária. Ele recebe vários prêmios e é reconhecido mundialmente. O Menino do Dedo Verde foi publicado em 1957, com a tradução de Dom Marcos Barbosa. Olha que barato, gente. Maurice Druon foi ministro de Negócios Culturais entre 1973 e 74 e deputado em Paris de 1978 a 1981, tá bom? Maurice Druon faleceu em 14 de abril de 2009, também em Paris, na França. Tá bom? Olha que barato então, gente. Eu vou deixar para vocês aí pra gente encerrar uma frase de Maurice Druon. Olha só. Todo ato injusto, mesmo cometido por uma causa justa, carrega consigo uma maldição. Maurice Druon. Ele era um cara bem cabeça, né? Era um cara bem legal. Basta a gente ver o Menino do Dedo Verde e sentir a história do Menino do Dedo Verde que a gente tá vendo, né? Que a gente tá sentindo para saber o quanto esse cara era um cara bacana. Legal? Então tô esperando aí a biografia de vocês. Prestem atenção. Peguem o PDF com o planejamento desta semana. Lá está descrito tudo que nós vamos fazer ao longo desta semana. Nós temos um sábado letivo essa semana e neste sábado letivo a tia Jana tem que apresentar para toda a escola os trabalhos de vocês sobre Cândido Portinari. Então, se vocês leem no PDF, vocês vão ver que vocês têm uma releitura muito importante para fazer de uma obra de Portinari usando fotografia. Não é para desenhar, não é para pintar, não é para copiar, não é para imprimir. É através de fotografia. Leiam no PDF todas as instruções para fazer corretamente. E esta releitura tem que ser entregue para mim na quinta-feira, tá? Na quinta-feira. Por favor, não entreguem antes, não entreguem depois.
me entreguem na quinta-feira, porque eu preciso da sexta-feira para organizar tudo isso em uma apresentação para que ela seja passada na live do sábado, ok? Então, por favor, me entreguem na quinta-feira. Todas as instruções para a realização deste trabalho estão lá no PDF que eu já coloquei no grupo para vocês desde ontem. Então, não se percam. Combinado? Então, eu quero que vocês sintam essa semana de aula, que vai ser uma semana bem artística, de muita sensibilidade, de muita criação, e vocês são craques nisso, eu tenho certeza que vão me surpreender mais uma vez. Um beijão para todo mundo, a gente se vê no WhatsApp, até mais e bye bye.